Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui de análise fundamentalista do mercado Forex para vocês. Hoje nós vamos falar aí do CPI, né, ou do IPC, que são os dados de inflação dos Estados Unidos. Eu vou fazer aqui uma análise para vocês, vou mostrar onde eu pretendo operar e qual tipo de operação que eu vou fazer. Também vou mostrar aqui para vocês uma fonte de informação muito importante que pode te ajudar aí a antecipar esses dados de inflação, beleza? Então, para começar, quero dizer para vocês aí que não me conhecem que aqui é o canal onde a gente mais fala de análise fundamentalista no Brasil aí, provavelmente. Para quem tiver interesse na mentoria de análise fundamentalista, o link está aí na descrição para você participar dessa mentoria e aprender tudo aí sobre análise fundamentalista no mercado Forex. E se você quiser receber desconto aí na sua mentoria, você pode começar a operar aí por alguma das corretoras aí com o link abaixo, né? Você cadastrando aí, fazendo a sua conta com o link aqui da descrição, você vai recebendo desconto aí, você pode chegar até 100% de desconto da sua mentoria de análise fundamentalista. Lembrando que só de você se cadastrar, você pode entrar em contato comigo, você já ganha a primeira aula aí gratuitamente, beleza? Só você cadastrando lá e criando a sua conta, você já tem acesso à primeira aula. Então vamos lá, porque amanhã aí são os dados do CPI, né, dados importantíssimos aqui do mercado americano. Então, para a gente começar a nossa análise, a primeira coisa é saber aonde isso aqui vai interferir, né? Então, dos ativos que eu opero vai interferir aqui no dólar e também vai interferir lá no S&P 500, né, no US 500 aí dos Estados Unidos, beleza? Então, o que a gente tem que saber primeiro? A primeira coisa, pessoal, é que a nossa interpretação desses dados aqui nem sempre vai ser igual. Os dados que vão sair amanhã, eles vão ter um impacto relativo à situação da economia hoje, né? Na época de hoje. No futuro, essa análise provavelmente não vai ser a mesma, né? A análise vai ser diferente porque vão ser outras variáveis que vão estar aí já acontecendo no mundo. Então a gente tem que estar com atenção nisso aí também, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no S&P 500 nesse momento, né? Que ele está em 6.052. E o que a gente imagina? Eu não vou, dessa vez, entrar numa operação antes da divulgação dos dados, porque para mim ele está aqui num local muito neutro, né? Ele não faz sentido eu entrar nesse momento e vocês já vão entender depois da minha análise, beleza? Então, ele vem subindo muito, eu já tinha falado isso em outro vídeo para vocês, subindo numa velocidade aqui que eu acho insustentável, né? Um ritmo insustentável, tanto é que ele já recua um pouco, como eu havia dito na minha última análise. Então isso aqui também vai ser importante para a gente estar analisando a forma que a gente vai entrar nessa operação, beleza? Então o que tem de interessante aqui para a gente? São os dados de inflação, eles são dados importantíssimos para a definição da política econômica que sai na semana que vem lá no mercado americano. Então a gente pode ter três situações aqui. Esses dados podem vir em linha. Se esses dados vierem em linha, o que significa em linha? Vim aqui mais ou menos o que está esperado, né? Vim 0,3, vim 3,3, 0,3 aqui no IPC mensal. Então, se esses dados vierem em linha, o mercado vai ficar um pouco indeciso, mas com tendência de alta. Pelo menos uma alta pequena a média, certo? Porque você não vê nenhuma perspectiva de mudança no cenário da política econômica, então vai tudo continuar como já está sendo precificado nesse momento. Então a ideia é que se tenha uma alta pequena ou uma alta até mediana, aí, dependendo da empolgação do mercado, com outros fatores que se somam a essa questão da política econômica, certo? Se esses dados aqui vierem negativos, ou seja, vier abaixo, né, a inflação vier abaixo, vier 0,2, 0,2 aqui, 0,1 ou 3, se a inflação vier abaixo aqui do esperado, o que pode acontecer com o mercado? Aí o mercado vai ter uma alta maior, né? Vai ser uma alta de média para grande, né? Pode ter uma subida aí de, sei lá, 2% só na divulgação desses dados, porque aí é uma confirmação da direção da política econômica, não só na próxima reunião da próxima semana, né? Como nos próximos meses, certo? Já eu vou ensinar aqui para vocês também uma maneira de você estar tentando antecipar esses dados, beleza? Então mais para frente eu vou mostrar. E aí você tem a terceira possibilidade, que é esses dados vierem muito positivos, ou seja, positivos no sentido de acima do esperado, né? Vem aqui 0.4, 3.4 ou 0.5, 0.4 aqui, né? 2.8. Se esses dados vierem acima, aí esse é o único cenário que eu vejo onde, nesse momento, aí você pode ter uma queda do S&P
500, certo? E lembrando sempre que o dólar caminha, a tendência do dólar é caminhar na direção contrária do S&P 500. Então, isso que eu falei anteriormente era em relação ao S&P, e aí vai ser o contrário em relação ao dólar. Ou seja, se os dados vierem em linha ou abaixo, o dólar provavelmente vai se desvalorizar. Agora, aqui é o contrário. Se os dados vierem acima, o dólar é quem vai se valorizar e o S&P 500, nesse cenário, é que pode ter uma queda. E eu não imagino que seja uma queda grande, né? Depende desses dados. Se esses dados vierem muito acima, aí a queda pode ser grande, pode ser de 3%, 4%. Agora, se eles vierem um pouco acima, a queda vai acontecer, mas vai ser uma queda pequena, por conta da reunião de política econômica iminente lá na próxima semana, certo? E aí, por isso que eu não vejo agora como sendo o local e o momento perfeito para estar entrando na operação. Vou esperar a divulgação dos dados para eu saber em qual direção ele vai se movimentar, para eu me posicionar melhor amanhã, e eu já vou mostrar para vocês a entrada e a estratégia que eu vou utilizar, né? Porque aqui a gente ensina análise fundamentalista e na mentoria também tem o módulo de operações estruturadas, e é isso que a gente vai fazer aqui, uma operação estruturada, beleza? Então, observando aqui essas opções, a maior probabilidade que a gente tem é do S&P 500 subir, né? Então, é o que a gente está imaginando para amanhã. Mas, como eu falei para vocês, essa subida dele já está muito esticada, já está muito assim, uma direção só, né? Muito otimismo, muita coisa se somando, que nem sempre acontece conforme o mercado está esperando, né? Conforme o mercado está precificando, certo? Então vou mostrar aqui para vocês também como que você pode tentar antecipar esses dados. É um site aqui que eu vou deixar o link para vocês na descrição também, que é o Truflation. E aqui você vê a contagem, né? A medição aí da inflação de acordo com eles, e isso aqui geralmente bate de acordo com o que vai ser divulgado lá. E aqui você pode olhar, né? Você vai achar que a inflação está subindo lá nos Estados Unidos por conta dessa subida aqui desse dado, né? Mas essa aqui nem sempre é a melhor maneira de você estar observando. Você pode ver aqui, ó, a composição da inflação dos Estados Unidos. Então a gente vê aqui, ó, na parte de comidas e bebidas, uma alta pequena, né? Ali mais ou menos de acordo com o que está sendo esperado. De acordo aqui com a habitação, praticamente zero, né? Transporte, praticamente zero. Utilidades. E aí, utilidades, você vê que está praticamente no zero, e apenas um componente aqui, que é o gás natural, é que está em alta. Então a gente tem uma alta aqui na parte de utilidades. Saúde, praticamente zero. Itens diários, uma alta de acordo com a esperada. Álcool e tabaco, praticamente zero. Roupas em queda de 0,5%. Comunicações em queda. Educação, né, que é o componente importante, em queda. Recreação e cultura em queda. E outros componentes em zero. Então a gente já imagina, observando isso aqui, que não existe nenhuma grande pressão inflacionária lá no mercado americano. E você pode ver aqui também, se você colocar e mudar para a inflação agregada, né, a parte do gráfico agregado, e colocar aqui no índice, você vai ver que está estabilizado aqui a parte de inflação lá nos Estados Unidos. Então o que a gente espera é que esse dado aqui de amanhã é que ele venha em linha ou abaixo. E isso, na minha visão, vai fazer o S&P 500 se valorizar, beleza? Subir. E aí, como que a gente está procurando, né? Qual que é a forma que a gente quer operar aqui o S&P? Duas maneiras. Se ele subir aqui, né, sei lá, 1, 2%, passar aqui dessa máxima, nós vamos abrir uma operação aqui estruturada de venda lá para cima. Se ele continuar caindo, né, se ele cair mais amanhã, a gente vai abrir a operação contrária aqui, estruturada, que eu vou mostrar para vocês. Então sempre estou imaginando que ele vai ou subir bastante ou descer bastante, e aí sim, apenas depois dessa subida ou dessa descida é que eu vou me posicionar. E eu vou me posicionar como uma operação estruturada. Isso aqui é apenas um exemplo, não é a operação exata que eu vou fazer, porque eu vou esperar a movimentação de amanhã do mercado, beleza? Mas vamos aqui. Supondo que o mercado caia bastante, né? Eu vou entrar com uma operação estruturada aqui, com 1% abaixo do preço onde o mercado estiver. Ou seja, eu vou apostar na subida, né, na retomada do mercado, mas eu ainda vou ter 1% aqui de distância do S&P, né, para ele se movimentar até segunda-feira que vem, né, até o início da semana que vem, e vou receber aí $62
por lote dessa operação. E como que funciona isso? Ou seja, eu não vou apostar na subida imediata. O mercado pode até cair 1%, que eu ainda vou estar conseguindo receber o meu lucro máximo. Eu só vou começar a ter prejuízo se ele cair mais de 1%, certo? E aí a mesma coisa se o mercado, se o S&P acabar subindo muito amanhã, né? Se ele subir muito, bater aqui as máximas dele, for aqui, por exemplo, 6.130, né? Eu vou fazer a mesma operação, só que no sentido contrário. Ou seja, apostando na queda do S&P 500, só que com 1% de distância para cima ainda, que ele pode subir e eu ainda vou ter o meu lucro máximo, basicamente o mesmo lucro daqui a uma operação, só que espelhada ao contrário, né? Então, eu não vou, se ele subir aqui até o 6.132, eu vou entrar mais ou menos aqui com 1% de distância, então eu só vou começar a ter prejuízo lá nos 6.200 praticamente, né? Ou seja, ele tem que subir quase 1%. E aqui, se ele cair bastante, eu ia ter prejuízo lá nos 5.900, 5.850, algo em torno disso, certo? Então esse é o tipo de operação que eu vou entrar, o tipo de operação que eu vou fazer, que é a operação estruturada. E por que eu vou fazer esse tipo de operação? Porque, conforme eu falei para vocês, semana que vem nós temos a divulgação aí da política econômica, né? Temos discurso do Jerome Powell. Então, por mais que aconteça um movimento interessante amanhã, que aconteça uma certeza do que vai acontecer lá na quarta-feira, nós vamos ter aí essa expectativa, né, da reunião, nós vamos ter expectativa do discurso, então isso vai segurar um pouco aí a volatilidade no mercado e qualquer movimento vai ficar restrito até quarta-feira que vem. Então, apostando num movimento mais curto aí até segunda-feira, eu tenho uma maior probabilidade de acertar. Beleza, pessoal? Então, é assim que se faz uma análise fundamentalista, lembrando que a interpretação sempre vai mudar de acordo com a maneira que está a economia do país naquele momento. Se você quiser aprender mais sobre análise fundamentalista, o link da mentoria está aí na descrição, assim como o link das corretoras parceiras, que se você operar, você recebe aí desconto para estar adquirindo a mentoria e também pode conseguir pegar aí a primeira aula já gratuitamente só fazendo a sua conta, beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer discussão você pode deixar aí nos comentários que eu estou respondendo, pessoal. Até o próximo vídeo e bons investimentos aí para todos.